Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar, trouxe esse tema, o yoga além do tapetinho. O yoga do tapetinho a gente conhece bem, né? A gente faz nossas aulas, são as práticas de asanas, respiração, meditação, né? Esse momento todo que a gente cria numa sala de aula ou vocês em casa. Mas e aí, quando a gente sai do tapetinho, quando acaba a nossa aula, como que a gente segue a nossa vida, né? Quais são os comportamentos, como nós nos portamos, né, diante do mundo e diante de nós mesmos. Então, para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai voltar no tempo, há 2000 anos atrás, e vamos, nos amparar aqui, nos ancorar pelo Yoga Sutras de Patanjali. Esse é um dos tratados, mais conhecidos assim, no mundo sobre o yoga. E Patanjali, que foi esse sábio, ele escreveu, são mais ou menos 196 sutras. Sutras são pequenos versos, pequenos pontos, em que ele coloca todo esse caminho do yogi, quais são os desafios, quais são as ferramentas, qual é o objetivo desse caminho, e aí ele vai detalhando esse lugar. Nesse tratado do yoga, tem o que a gente conhece muito, que a gente sempre escuta falar, o Ashtanga Yoga. E quando trago esse termo Ashtanga Yoga, eu não estou falando dessa prática de yoga vigorosa, corporal que a gente conhece. O Ashtanga Yoga são os 8 membros, os 8 caminhos que o yogi segue na sua jornada rumo ao Samadhi. Vou falar para vocês um pouquinho desses termos. Então, Ast significa 8 e Anga significa partes, membros ou caminho. Então, Ashtanga são os 8 caminhos do yoga. E Patanjali descreve esse caminho da seguinte forma, Primeiro ele coloca os yamas e os niyamas, que a gente vai abordar hoje, os yamas. Depois ele coloca os asanas, as posturas físicas, que a gente sempre faz durante as aulas. Os pranayamas, que são as técnicas respiratórias, o controle do prana. Pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. A gente vai falar melhor depois ao longo das aulas desses lugares, tá? Dharana, que é concentração. Dhyana, meditação. E por último, que seria o objetivo final dessa caminhada, que é o Samadhi. Samadhi é quando tem essa grande união do eu individual com esse ser, com o lugar do Supremo, Esse lugar de Deus. Mas aí também, colocando que cada um na sua religião, nas suas crenças, mas é esse lugar de absorção mesmo, Quando o yogi consegue sair das flutuações da mente, dos apegos do mundo material, os apegos, os desejos de tudo, e consegue se absorver nesse infinito. Esse seria o objetivo aí colocado por Patanjali. E então nessa aula a gente vai descrever sobre os yamas, que seria esse primeiro passo do caminho do yogi rumo a esse lugar de Samadhi. Yamas significa controle, e os yamas seriam as leis, um código, como se fosse um código moral que os yogis devem seguir na sua vida. Diz muito sobre essas regras, das pessoas diante do outro, diante da sociedade. E os yamas, ele lista 5 yamas, eu vou falar para vocês. E enquanto eu estiver falando, é sempre bom refletir um pouquinho como que isso ecoa na sua vida, quais seriam os desafios, as potencialidades aí. O primeiro yama que Patanjali coloca é o ahimsa.
Ahimsa, numa tradução do sânscrito para o português, é não violência. E ele coloca a ahimsa como a lei, a grande lei de tudo, né? Todas as outras leis vêm desse lugar da não violência. E diz desse lugar o quanto nós estamos cultivando relações amorosas, né? O quanto nós não somos grosseiros, desrespeitosos, né? Nas nossas relações. E a um nível mais amplo, né, até um nível maior da não violência mesmo, né, do não machucar, não matar. E a gente vê, né, em questão assim do mundo, né, como se a gente seguisse realmente esse lugar de ahimsa, quantas coisas seriam evitadas, né, as guerras, preconceitos, homofobias, né, tudo isso está muito arraigado desse lugar da violência. E também um nível mais íntimo, mais profundo, também traz um olhar de como você se trata, até onde você tem compaixão para consigo, né? Se você passa por cima das suas verdades, das suas necessidades, e num processo de violência também, né? Contra nós mesmos. Também, né, o ahimsa Patanjali coloca, né, esse lugar da alimentação também, né, como a sua alimentação vem de um lugar de não violência, e aí a gente vê as linhas, né, do vegetarianismo, do veganismo, que segue esse lugar da não violência animal. Então a gente vê que é um yama muito amplo, né, a não violência abarca praticamente tudo, né, da nossa vida. Então esse é o primeiro yama. O segundo yama é a satya. Satya significa veracidade, verdade. E esse yama diz sobre como nós estamos sendo verdadeiros, né, no mundo, conosco e para com os outros. Se nós estamos nas nossas palavras dizendo verdades, se as nossas ações são alinhadas, né, nessa verdade, se os nossos pensamentos. Então a verdade, o satya, a veracidade é não mentir de forma alguma, né? E não importa os motivos e tudo, mas é sempre alinhar esse lugar da verdade. E Patanjali coloca que quanto mais a gente vive nessa verdade, mais firmeza a gente tem na nossa vida e mais poder, o poder da palavra, a nossa palavra sempre com tanta verdade que ela se transforma poderosa, né? As pessoas sentem essa verdade na nossa fala. E a nível também mais profundo, que eu acho que o nosso lugar aqui, né, da gente estar se olhando, acho que traz muito de quanto nós estamos vivendo a nossa verdade, como nós expressamos a nossa verdade para o mundo. Se estamos vivendo uma vida alinhada com o que a gente sente, com o que a gente deseja, ou às vezes para agradar outras pessoas, né? Como que está a nossa vida? Como está a nossa veracidade para conosco? Esse é o segundo yama. O terceiro é asteia. Asteia significa não roubar. E não roubar de qualquer jeito. Não se apropriar de nada, de nenhum objeto que não seja seu por direito. A gente vê que a nossa sociedade, né, está a passos lentos aí nesse yama do não roubar, mas isso a gente pode olhar no contexto menor, né, para nós mesmos, seria como, né, que a gente está com as nossas relações. Será que a gente está roubando o tempo das pessoas, às vezes em falas, né, que não levam a nada, ou de pegar mesmo coisas que não são nossas, que não nos pertencem. Então esse não tem muito mistério, né, não roubar. O quarto yama, brahmacharya. Brahmacharya tem algumas traduções, assim, eu já vi traduções de celibato, castidade,
E aí eu gosto muito, né, do que o Giridharidas traz. Ele tem até canal no YouTube, livro, eu gosto muito dele, né, da linha dele. E ele coloca esse lugar de Brahmacharya mais um lugar como sexo na união sagrada. Então, sexo realizado por ou dois homens ou duas mulheres, ou um homem e uma mulher, mas que nessa união tenha ali um consentimento, né, de ambos, tenha esse lugar de um acordo e que seja realmente algo ali saudável para o casal. Então ele coloca Brahmacharya nesse lugar, né? Tem alguns casos de Brahmacharya como celibato, mas aí seriam mais, né, de líderes religiosos, padres, mestres e mestras que vivem essa vida celibatária. E aí tem um alerta nesse lugar, né, que coloca, eu não sei se é o Patanjali ou o Giridharidas, mas que diz como é perigoso esse lugar do celibato artificial, quando não é um celibato que vem da essência, da alma, da verdade, né? E quando esse celibato é forçado de um lugar artificial, essa energia sexual pode, né, ir ser canalizada de uma forma muito danosa mesmo, né? Então a gente vê muitos casos, né, de pedofilia, abusos, né, de pessoas que se dizem celibatárias, mas é justamente por isso, porque teve essa supressão grande dessa energia sexual de uma forma artificial e ela de alguma forma saiu, né? Então esse é o quarto yama, Brahmacharya. E o quinto e último é o aparigraha. Aparigraha significa não possessividade, não apego. E esse yama diz o nosso não apego a pessoas, a objetos, a trabalhos, a desejos, né, externos, futuros. É esse lugar mesmo de entender que o que eu tenho, o que chegou para mim, é isso que eu preciso, né? A gente não ficar nesse lugar de querer acumular bens, acumular coisas que não necessitamos. E tem um ponto interessante nesse lugar, né, que não diz assim de estar na vida sem ter objetos, né? A gente sabe que tudo isso é muito importante, a casa, o carro, né, quando preciso, o alimento, a roupa, mas a gente ter esses objetos e não apegar a eles, a gente utilizar, né, ter o uso ali consciente deles, mas saber que esses objetos, Patanjali coloca isso, não nos pertence. Nós estamos utilizando eles aqui provisoriamente, mas eles não pertencem a nós. Então é cultivar o não apego. E o não apego também, o apego, né, gera o sofrimento, porque a gente sabe que não temos controle de nada externo a nós, né? A gente tem controle aqui dentro, mas o que está externo nós não temos esse controle. Então, não tendo controle, o que acontecer do lado de fora, se nós estarmos apegados a isso, a gente vai ter sofrimento. Então é isso, gente. Eu tentei ser o mais breve possível, né? Falando dos 5 yamas, e aí eu acho que vale essa reflexão de cada um, né? Ver o que cada yama ressoou aí, o que talvez seja um desafio maior na sua vida. E vale, né, lembrar também que isso tudo foi escrito há 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos, e a gente vê como esses códigos, né, essas regras, elas são válidas até hoje e como que até hoje segue um desafio muito grande para nós, né, e para a nossa sociedade, esse cumprimento. Então, é isso. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Namastê. Um beijo.